E a paz a todos da família Betel. Quero dizer que estou muito honrada por poder fazer parte desse momento e eu sei que o Senhor vai nos falar poderosamente. E nesse ano de 2020 nós vivemos momentos bem complicados, difíceis, né? Como igreja foi um grande desafio, nós tivemos que nos reinventar de todas as formas para alcançar as pessoas e também para levar fé e levar confiança e levar conforto, né, e paz, tudo da parte de Jesus Cristo, claro. E nesse ano de 2021, eu gostaria de falar justamente sobre isso, sobre a igreja realmente viver o reino e mostrar isso, porque no ano de 2020 nós vimos isso claramente, como que a igreja fez a diferença e como que a igreja faz a diferença e como que a igreja é necessária em tempos difíceis como os tempos que nós estamos vivendo né, agora. E em 2021, exatamente isso. Colossenses 1,13 diz assim: o qual nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E a igreja, ela tem esse papel e ela tem esse compromisso de viver o reino na terra, de realmente trazer o reino para a terra. Quando Jesus veio, ele veio exatamente com essa mensagem: pregue, leve, digam, é chegado o reino dos céus, é chegado o reino dos céus. E a gente tem vivido esse tempo em que as pessoas acabaram desvencilhando isso, acabaram separando isso, o reino da nossa vida secular, e não tem como nós como igreja vivermos uma vida realmente cristã sem pensarmos no reino de Deus. E qual é a cultura que nós como igreja precisamos implantar nesse mundo, precisamos realmente viver nesse mundo, na nossa cidade, onde nós estamos contextualizados ali? Qual é essa cultura? Porque se nós não sabemos aonde nós queremos chegar, o que devemos viver e como devemos viver e como vamos fazer, realmente fica difícil para a gente viver esse reino que a gente tanto fala, que a gente tanto prega, né? Então, como igreja, nós temos um objetivo, nós temos um alvo como igreja do Senhor Jesus. Como corpo de Cristo, nós precisamos entender de uma vez por todas que a igreja foi feita para servir e não para ser servida. E nesse ano de 2020 nós vimos isso claramente. A igreja serviu mais do que nunca. A igreja buscou de todas as formas ajudar as pessoas, realmente trazer conforto para as pessoas. E isso é servir, isso é trazer o reino, isso é realmente viver no reino de Deus. Então, a gente, cada vez mais, a gente precisa buscar isso como servos do Senhor, como cidadãos do reino do céu. Porque nós, cada um de nós somos cidadãos do reino do céu. E a gente precisa viver essa vida aqui na terra. Então, porque na maioria das vezes, pessoas que têm aquele discurso, né, às vezes tá ali na igreja e pensa: ninguém liga pra mim, ninguém né, vem em busca de mim, ninguém vem me visitar. Talvez essas pessoas, infelizmente, também não tenham buscado fazer isso. E a gente tem vivido cada vez mais essa realidade. A igreja precisa se despertar cada vez mais para que ela desempenhe o seu papel de servir, de realmente trazer essa cultura para o mundo. Por quê? Porque hoje nós vivemos num contexto, né, onde muitas pessoas querem ser servidas, onde muitas pessoas querem só, né, como diz o ditado, venha a nós, né, e não quer realmente doar as suas vidas. E nós como igreja, nós precisamos viver isso. A igreja de Jesus não precisa de críticos, a igreja de Jesus, ela precisa de Cristo, e ela precisa viver esse Cristo, ela precisa realmente viver essa realidade. A igreja, ela é de Jesus e ela é para Jesus, porque foi Ele mesmo quem fundou a igreja, foi Ele quem trouxe essa realidade, foi Ele quem nos mostrou realmente como devemos viver. Jesus, Ele veio a este mundo tão somente para servir, Ele não fez nada além na sua vida, além de servir os outros, além de realmente buscar o bem dos outros. E nós como igreja, como filhos de Deus, né, que a gente tem vivido essa realidade hoje de igreja, a gente precisa buscar isso cada vez mais. Mateus 16:18 diz assim: eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Nada pode vencer a igreja de Jesus Cristo, nada. A igreja de Jesus, ela continua de pé, ela continua vitoriosa, ela continua realmente
buscando viver cada vez mais aquilo que Jesus nos deixou. E nem as portas do inferno vão poder resistir à igreja de Jesus. Agora, nós é que precisamos avançar. A gente não pode recuar e nem ficarmos parados. A gente precisa avançar, principalmente agora nesse ano de 2021. Com certeza serão outros desafios, talvez maiores que os de 2020, mas nós precisamos também entender que o nosso Deus é muito maior. Independente dos desafios, nós entendemos isso em 2020, como que no começo do ano parecia um gigante e nós estamos vivendo cada dia, ou um dia de cada vez, e a gente pôde ver a mão de Deus, os milagres de Deus nesse ano de 2020, que foi um ano que para o mundo talvez tenha sido um ano crítico, mas para a igreja foi um ano de ganhar vidas, um ano realmente de viver o reino, de trazer o reino de Deus para a terra, uma oportunidade única de servirmos ao nosso Jesus com tudo aquilo que nós temos. Claro que também foi um ano de muitas provações, com certeza, para muitos, pessoas perderam entes queridos, mas nós entendemos que nós como igreja estamos nesse mundo exatamente para fazer a diferença. Como Jesus disse, para sermos sal e para sermos luz. E Jesus disse que nós somos sal e luz, nós já somos. Então nós só precisamos desenvolver essa função que Jesus nos deu para fazer toda a diferença no nosso contexto, onde nós estamos vivendo, na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa rua, na nossa igreja. Então a igreja de Jesus, ela tem salvação, ela tem cura, ela tem transformação, ela tem libertação, ela tem crescimento, ela tem vida, e é só a igreja de Jesus que tem isso. Não tem outra organização, não tem nada que possa fazer exatamente o que a igreja de Jesus faz. E é por isso que ela faz toda a diferença. Mas diante de todas essas verdades, o que nós estamos fazendo com todo esse poder que Deus nos deu? O que nós estamos fazendo com a salvação, com a cura, com a transformação, com a libertação, com o crescimento, com a vida, com toda essa autoridade que Jesus nos deu, que Ele deu de bom grado para a igreja, porque esse era o objetivo desde o começo. Ele veio e treinou 12, Ele treinou 12 discípulos. E mais os outros discípulos, que nós sabemos que Jesus tinha muito mais discípulos do que 12, e ele deixou essa missão para cada um de nós. Pedro diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para um objetivo. Nós somos tudo isso aqui de bom, mas com um objetivo: anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora vocês a receberam. 1 Pedro 2, versículo 9 e 10. Então a igreja de Jesus foi fundada com um objetivo. A eclésia de Jesus foi fundada com um objetivo. João 18, 36 diz assim também: respondeu Jesus: o reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. E nós não somos daqui também. Nós não fazemos parte desse mundo. Nós fazemos parte do reino de Deus, assim como Jesus. E nós precisamos trazer esse reino para a terra para que mais pessoas possam fazer parte desse reino. Então, nesse ano de 2021, eu desejo a vocês, Igreja Betel, uma igreja que tem feito com certeza a diferença. Nós temos ouvido notícias de vocês através dos pastores, e nós entendemos que esse ano de 2021 vai virar com muitos desafios, com certeza, mas também nós teremos muitas e muitas vitórias sobre todos esses desafios, porque nós somos a igreja do Senhor Jesus. Então, vamos começar esse ano de 2021 certos que o Senhor está conosco, que Ele nunca nos abandonou e que Ele nunca vai nos abandonar, assim como Ele nos prometeu que estaria conosco até o fim dos séculos e dos séculos. E nós temos vivido essa realidade, e nós temos provado da grandeza de Deus, do poder de Deus, do milagre do nosso Deus. Então, parabéns, igreja, e que vocês possam viver o melhor de Deus nesse ano de 2021. Amém.